Eu gostava que nós elevássemos o debate político. Este vídeo, apesar de parecer, não é sobre o Chega. Até porque, como sabem, eu não sou de nenhum partido. Por uma razão muito simples, porque eu sou pela verdade e por Portugal. E se um partido mentir ou lesar o país, eu rapidamente opto por outro partido. Portanto, nunca serei de um partido fixo, porque isso é contra a verdade e contra a isenção. De qualquer forma, este vídeo é sobre a verdade e a qualidade na política em Portugal. E, pelos vistos, o Chega veio trazer isso à política. Quer dizer, vem tentar trazer, mas parece que nem os jornalistas, nem os deputados do PSD, nem o da Iniciativa Liberal querem. Neste vídeo podem ver claramente a pouca inteligência dos jornalistas que não entendem as ideias muito elevadas do Mitar Ribeiro e também não entendem os deputados da Iniciativa Liberal e do PSD, que parecem os autênticos putos da escola que não estão a perceber a matéria de filosofia e riem-se do professor e gozam com o professor. Claramente a política portuguesa deveria subir de nível, como diz Mitar Ribeiro, o vice-presidente do Chega, mas pelo cenário que aqui vemos vai ser difícil. Um partido antissistema, estar aqui a reivindicar digamos, um cargo institucional é um pouco estranho, não é? Não, uma coisa é antissistema, outra coisa é anti-regime. Nós vivemos num regime republicano democrático, nós aceitamos isso de todo o coração. Temos uma Constituição que achamos que deve ser revista, aliás, como o PSD e como outros partidos também acham que deve ser revista, mas o sistema é diferente. O sistema foi aquilo que se instalou dentro do regime e que corrompe o regime. É contra isso que nós somos contra. Muito Contra bem. a corrupção, contra a nomeação dos boys e das girls, etc. Portanto, há que fazer uma distinção clara entre o regime e o sistema. O regime, nós concordamos com o regime, vivemos nele. O sistema, nós somos contra. São nossos convidados esta noite André Coelho Lima, do PSD, Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Da subsídio. Vamos a ver. Eu não sei o que é subsídio ou dependência. Eu sei é isto. Imagino eu que ninguém é contra a fiscalização de quem tenha qualquer tipo de subsídios, dependa deles ou não dependa deles, não tendo a eles direito. Não é? Eu acho que até qualquer partido de esquerda dirá isto. Não é? Portanto, às vezes hiperboliza-se determinados debates sem qualquer sentido. A segurança o presidente social... do PSD que trouxe essa discussão também para a agenda política, quando no discurso de encerramento do Congresso do PSD em Santa Maria da Feira, fala sobre essa questão. Naturalmente, mas a Segurança Social tem no serviço de fiscalização um dos seus serviços mais importantes, a Segurança Social atual e a passada e a anterior, ou seja, aquilo que nós queremos, podemos querer mais ou menos Estado Social, e o PSD quer mais Estado Social, e manifestamente mais do que a Iniciativa Liberal, mas ninguém quererá um Estado Social que apoie quem não precisa de apoio. Eu penso que estamos todos de acordo. O que é que os outros 11 deputados podem acrescentar? Muita coisa. E, aliás, a intervenção do deputado André Coelho Lima deixou claro que o Chega, no espectro político português, é o único partido que claramente se assume como um partido de direita. Só isso já é uma introdução de uma diferença no debate político português. Mas eu, antes de desenvolver a ideia, gostaria de deixar uma nota que tem a ver com a identidade do Chega. E a identidade do Chega é sui generis no panorama político português porque foi imposta de fora para dentro. Isto é, foram os outros que decidiram que o Chega era racista, nazi, populista, por aí fora. E quando a identidade de uma força política, seja do indivíduo ou de um grupo, é imposta autocraticamente de fora para dentro, isso tem nomes muito feios. Isso chama-se violência simbólica, isso chama-se terrorismo identitário, terrorismo moral e, no limite, até uma violação mental que se faz a pessoas que pertencem ao Chega. Portugueses de bem
e fala nos outros portugueses, não já está aqui a criar uma divisão e a impor características marcadas no vosso partido? Se é assim, nos muitos debates em que se fez sobre o Chega, as pessoas do Chega deviam ter sido convidadas para participar neles. Eu assisti a muitos debates sobre o Chega no último ano e meio, 2 anos, praticamente desde que o Chega apareceu, em que os outros falavam sobre o Chega. Veja, eu assumo claramente como negro, sou vice-presidente do Chega desde outubro de 2020, o Chega tem estado no centro de um debate racial e eu nunca fui convidado para um debate dessa natureza. Insiste-se, insiste nessa nota. Eu até sinto que mais do que uma vez sou apagado. A minha existência no Chega é de alguma forma apagada porque isso incomoda. Tenho vários exemplos. No dia 16 de janeiro, eu fui candidato por Leiria, fui eleito por Leiria. E o início da campanha eleitoral foi feito com a presença do presidente André Ventura na batalha e eu estava lá. E um jornalista da CNN fez-me perguntas por aí fora e quando a reportagem apareceu, falou no André Ventura e num deputado do Chega e nem sequer citou o meu nome. O Observador fez uma reportagem, uma análise sobre os candidatos da direção do Chega que iam eventualmente para deputados e mais uma vez eu fui apagado. Isto é tempo de o Chega aparecer no espaço público pela sua própria voz. Aparecerá, até porque agora passaram a ter um grupo parlamentar composto por 12 Eu espero que sim, que pessoas. seja uma viragem significativa no que é a dignidade de uma democracia. Isto é, todos os grupos parlamentares terem direito à voz. Quando é muito violento nós vermos a nossa identidade apenas imposta de fora para dentro. Mas, Isto por é, exemplo, a Gabriel Mitar autoidentidade Ribeiro, e do importa sujeito. que isso fique claro, quando o presidente do partido faz grande parte dos discursos direcionados à etnia cigana, isso não é um discurso que pode ser encarado como xenófobo? Não. Nós fizemos um trabalho de casa muito sólido neste último ano e meio, sobretudo desde que eu sou o coordenador do Gabinete de Estudos, e arrumámos ideias. E uma das nossas ideias mais claramente arrumadas é: nós não somos apenas um partido político, somos um pouco mais do que isso, eu podia detalhar porquê, somos também um movimento político, um movimento cívico e um movimento moral. E nessa dimensão de movimento moral, nós estamos a defender um valor claro que se chama autorresponsabilidade e esse valor tem que ser universal. Maiorias e minorias têm que ser tratadas justamente da mesma forma. Depois, eu poderia desenvolver esse aspecto, porque isto tem a ver com a tradição judaico-cristã e greco-romana, em confronto com a tradição criada pela Revolução Francesa e depois consolidada pela Revolução Soviética da vitimização. Mas, para explicar isto melhor, nós temos na nossa sociedade, se queremos ser uma sociedade com princípios morais, 2 grandes valores. Um chama-se a autorresponsabilidade, outro chama-se a solidariedade. E quando nós falamos de ordem moral, é porque nem todos os valores morais são iguais. Nós temos que nos decidir o que é que está em primeiro lugar. É o primado da autorresponsabilidade ou é o primado da solidariedade? Há uma tradição ocidental muito assente na autorresponsabilidade e com a Revolução de 1974 houve uma subversão. Isto é, em primeiro lugar ficou a solidariedade e depois ela pode dar origem ou não à autorresponsabilidade. O que é que isto gera? Isto gera um fenómeno curioso, um fenómeno social que é este. Há pessoas, grupos, identidades, até povos, que nós ajudamos pela solidariedade e melhoram. Muito bem, mas há outros grupos, povos, identidades que vivem da solidariedade alheia e não melhoram. E nesses casos, isso acaba por gerar fenómenos que nós temos que enfrentar. Foi aqui falado ainda há uns minutos, a questão da subsidiodependência, que acaba de uma forma ou de outra de ter na questão cigana, na questão racial, por aí fora. Mas essas questões e a forma são colocadas na agenda pelo presidente do seu partido. Muito bem. Não lhe parece um bocadinho justo, no fundo, dizer que a identidade do Chega foi criada pelos outros, quando, na verdade, nestes últimos anos, o presidente do Chega, André Ventura, teve até, muitas vezes, uma visibilidade até desproporcional em relação à representatividade que o partido tem no Parlamento? Mas deixe-me concluir, eu já vou aí.
que eu temos estou a dizer que avançar, não podemos só ficar aqui nesta questão. Bem, mas Pedir-lhe só concluir então o seu problemas raciocínio. do debate político é saltitar de tema em tema e nós ficarmos com pontas soltas e não conseguimos explicar o raciocínio até ao fim. E eu não concluí o raciocínio, o que eu queria dizer é isto. Então. Um dos debates fundamentais do Chega é justamente um debate sobre a moral social. E para dizer isto, nós vivemos num regime que é moralmente falhado. E pode acontecer que este regime caia com uma maioria absoluta moralmente falhada. O que nós estamos a dizer isto é tempo de subverter e colocar em primeiro lugar a autorresponsabilidade, depois a solidariedade. Isto parece um pormenor de sumentos, mas socialmente não é. E nós não podemos continuar a discutir política, economia, sociedade por aí fora, sem discutir em primeiro lugar o primado moral que nos leva a isso. Isto é, o que determina o sucesso de indivíduos e coletivos, em primeiro lugar, é a questão moral. E eu insisto nisto há muito tempo e nós não podemos passar aqui muito a correr. Quer dizer, é preciso parar e discutir estas questões. Muitas outras têm que ser discutidas, sem dúvida. Agora, não se faça do Chega aquilo que não é. O Chega não é uma identidade definida apenas por fora. Quando lhe chamam populista, quando lhe chamam racista por aí fora, pergunto-se se nós nos refirmos assim. Nós dizemos que não. Acontece que não há um equilíbrio entre a visão dos outros e a nossa. Eu se chamo alguém de comunista, eu se chamo alguém de socialista, é porque essa pessoa se revê nisso. Agora, eu já lhe dei mais tempo até do que... Económico, que é aquilo que nós pusemos como pedra de toque na campanha eleitoral, é de facto aquilo que é o problema central de Portugal, com estes 25 anos de estagnação económica e social. Mas parece que outros têm, parece que o problema agora são moralismos, e isso faz-me um bocado de confusão. Mas... do deputado Rodrigo Saraiva, quando ele tratou a minha primeira intervenção como moralismos, isso preocupa-me muito. Quer dizer, nós irmos para o Parlamento discutir política e queremos passar para debaixo do tapete a questão da moral social, para mim é para lá do absurdo. Veja, a falência da justiça, a falência do SNS, a pobreza persistente, a desestruturação das famílias, a questão da imigração, dívidas que nós estamos a deixar para as gerações futuras, que é impensável em termos de moral social, o desequilíbrio grave entre o mundo rural e o mundo urbano, isto tudo é fruto de um problema moral, de moral social, que nós temos que discutir. E quando um deputado, ou futuro deputado, diz isto, deixa-me preocupado. Agora, quanto à questão identitária, o PSD teve esse problema, nunca quis discutir, e eu, na qualidade responsável pelo gabinete de estudo, fui dirigindo a nível interno no Chega um trabalho para nós clarificarmos o melhor possível aquilo que somos. Por exemplo, nós no Chega assumimos, e está no nosso programa, claramente que somos direita. Mas uma direita que não se quer misturar com a esquerda, nem sequer com a esquerda moderada. Nós no PSD, nem sequer quer dialogar com nenhum tipo de não esquerda. é questão de dialogar. Há uma nós podemos ter alguma coisa a ver com isto. Estão a ver como é que eu... Mas isso que gostam de conversar com todos os partidos Mas do quando eu arco estou a dizer que há uma faça o favor de fronteira falar. clara entre a direita e a esquerda, não quer dizer que não se converse com a esquerda. Foi Se o que tivesse acabou aqui de uma- dizer. Não disse isso. O senhor está a dar uma interpretação, mais uma vez, fraudulenta daquilo que uma pessoa do Chega Cuidado diz. com a utilização da palavra fraude. Mas ok? estou a utilizar. Pronto, argumente, estou a utilizar mas tenha atenção, por diretamente- favor, porque a fraude Então, tem um... o senhor diz assim, Portanto, como é que eu vou dialogar com tenha, este por tipo de favor, perspectiva? Não foi isso que eu disse. Toma uma Eu disse altivez como é que tal nós em nos relação podemos a mim. comparar Vamos, se calhar, com esta passar ao perspectiva. Mas deixa-me passar à alucinação. Deixa-me passar à alucinação, porque levei com um adjetivo assim do absurdo ou qualquer coisa, e então vamos lá falar de alucinações. Eu gostava que nós elevássemos o debate político. É porque eu estava a ouvir o Gabriel Mitar Ribeiro a falar, e desculpa, mas isso é o mesmo vão trazer para a Assembleia o mesmo problema que nós já temos que aturar alguns partidos da extrema-esquerda. É porque querem impor moralismos. Querem impor... É na minha Desculpe, há casa, uma na minha diferença. escola, aos meus filhos na escola, nem vocês, nem a extrema-esquerda. Não impõem moralismos. Eu não estou- Eu vou ter a liberdade, eu quero é ter a liberdade de escolha dos meus filhos E vai poderem ter. ir para uma Agora, escola vai com o ter é que sistema de discutir. ensino, de educação que eu quiser e eles também quiserem sentirem bem com eles. Se depois lá tem moralismos que vocês Olha, gostam desculpe, ou não, vocês escolhem uma os torção vossos grave moralismos. daquilo que eu Vocês disse. não Eu impõem não- moralismos, eu não lhe nem quero vocês, nem impor a nada. extrema-esquerda. Agora, você E foi não isso que eu me disse não me no impede início da minha de intervenção. discutir aquilo que Portanto, o Chega cuidado quer com essas discutir. alucinações.
Aqui não pegam. Tentem só Identidade falar de regime. todos ao mesmo tempo para que lá em Rosa, casa respondendo então à possam pergunta- entender-vos com a maior Respondendo então à clareza pergunta. Eu possível. não quero impor A moralismo É um iniciativa debate liberal importante. ninguém, não é, muito menos não a é iniciativa claramente, liberal não é agora. claramente. Eu gostava que nós elevássemos o debate político. Eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República criticam o sistema e assumem-se, o Chega, como um partido antissistema. Mas querem um cargo institucional do sistema. Isto faz sentido? Faz e pronto, não ia dizer. Explique-nos só como, porque de facto isto Como é algo que simples, tem é estado simples, na ordem do é dia. simples. O João Marcos de Almeida falou há bocado na partidarização do Estado pelo PS. Portanto, a separação entre o Estado e a sociedade é um dos objetivos do Chega. Porque nós estamos a sair de um ciclo histórico de sobreposição abusiva do Estado sobre a sociedade. O símbolo é o esvaziamento da família. Por exemplo, quando se tira a educação à família, em vez do Estado ensinar ou dar instrução, o Estado educa, o Estado está a esvaziar a família. E nós queremos voltar a dar peso à sociedade por via do peso da família. Não é por acaso que a família Mas é um não ponto está a responder à minha pergunta. Não, vou responder. Porque eu estou a fazer uma pergunta muito concreta em Eu relação vou ao cargo de responder à vice-presidente da pergunta. Assembleia da República. Exatamente, mas, perguntei-lhe, no fundo, porque é que querem assumir um cargo institucional E é aí que quando, eu ia na verdade, chegar. se assumem como antissistema. Exatamente, mas uma outra divisão, na sequência desta divisão entre o Estado e a sociedade, eu gostava que nós elevássemos o debate político. E não andássemos só por soundbites e sem explicar a fundo este tipo de questões. Portanto, prefiro discutir menos assuntos a fundo. Agora, na sequência dessa divisão entre a sociedade e o Estado... Temos há 2 uma minutos para o final, Gabriel Missar mas Ribeiro. pronto, não, mas há uma divisão que nós fazemos muito clara entre a sociedade e a instituição. Mas a sociedade é o espaço aberto da democracia onde tudo se discute, tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado. A instituição é o oposto, é o espaço fechado. Nesse espaço fechado, têm de regressar valores como hierarquia, autoridade e ordem. Isto para dizer que nunca vai ver, nunca viu, nem verá ninguém do Chega a contestar a democracia. O que nós estamos a contestar é o falhanço grave das instituições, porque as instituições foram esvaziadas de valores como hierarquia, autoridade e ordem. E, portanto, se nós não contestamos a democracia, nós temos de ter um espaço institucional, porque nós não estamos a contestar a democracia. O que nós estamos a contestar é um falhanço. Olhe para todas as instituições, a família, a justiça, por aí fora, e veja Posso fazer porque só um ponto sobre Falta um isso? minuto, eu vou ter que dar aqui O Partido segundos. Comunista era um partido antissistema durante a Guerra Fria e não deixou de ter vice-presidentes da Assembleia da República. É muito importante que as pessoas se lembrem disso.